aos Filipenses. É. Só um minutinho, tem alguma coisa aqui. Okay. Hoje nós voltamos ao estudo da carta aos Filipenses com o irmão Jonatas. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã com o estudo. E vamos também aproveitar este momento para orarmos por duas pessoas que carecem da ação de Deus neste momento. Um deles é o Anderson, que é sobrinho do irmão Elielson, da irmã Edilamar, está internado na UTI. E o outro é o Wagner, que é sobrinho da irmã Ermelinda, também está internado na UTI também. Ambos os estados são graves e nós precisamos interceder junto a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia nestas vidas e também dos familiares e dê sabedoria aos médicos no cuidado para com cada um deles. Vamos orar, irmãos, e logo em seguida nós estaremos passando a palavra ao irmão Jonatas. Novamente, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Obrigado, Deus. Te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Voltamos ao estudo da carta aos Filipenses e pedimos ao Senhor misericórdia, graça, pedimos ao Senhor sabedoria, que o Senhor Deus esteja iluminando o nosso coração, nosso entendimento, nos dando, Senhor, sempre a alegria, o desejo de aprendermos, ó Deus, a Tua vontade através da Tua palavra. Usa a Tua palavra em nossas vidas nesta manhã. Usa a vida do irmão Jonatas, ó Deus, e que ele seja bênção, ó Deus, em nossas vidas no estudo de hoje. Colocamos, Senhor, diante de Ti a vida do Anderson, a vida do Wagner. São pessoas, ó Deus, que precisam do agir do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor, nesse momento em que enfrentam enfermidades, ó Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia, os alcance, ó Deus, leva a eles a cura, dê sabedoria aos médicos, a Deus, na administração dos cuidados, da medicação, sustenta cada um deles também em Tuas mãos. Oramos também pela irmã Edilamar, acometida pela Covid, conceda a ela graça e misericórdia, que em breve tempo ela esteja também completamente restabelecida. Nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus. Nossa oração e desejo é que os nossos amados, conhecidos, nossos irmãos, ó Deus, estejam bem. Nós oramos assim, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu estou passando a palavra ao irmão Jonatas. Irmão Jonatas, que Deus use a sua vida nesta manhã, que Deus use a palavra para nos falar. Esteja à vontade, os irmãos mantenham os microfones fechados e tenho certeza que quando tiverem alguma pergunta ou algum comentário, é só fazerem um sinal, levantar a mão, ou então abrir o microfone e pedirem a palavra ao irmão Jonatas, que ele dará a palavra a vocês. Deus abençoe, meu irmão Jonatas. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe todos os irmãos nesta manhã. Nós estamos retomando o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tivemos aí uma folga de alguns domingos, né? Mas estamos voltando hoje, principalmente no entendimento, irmãos, de que a leitura da palavra de Deus nos seus termos, né, nos versículos e o empenho, né, de
entendermos cada um deles nos ajuda. Aliás, é fundamental para que nós possamos ter as ferramentas para as nossas lides diárias, né? Nós, no mês passado, passamos aí um mês todo estudando sobre família, né? E o que é comum a todas as lições que nós ouvimos, todos os estudos que nós ouvimos, é de que o fundamento, né, para que nós lidemos com as questões referentes à família está sempre na palavra. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos condições de dar resposta às nossas questões do dia a dia de forma adequada, né? Nós falhamos quando nós não damos atenção, a devida atenção à palavra. Por isso, é importante nós tirarmos esse tempo aí pela manhã, no domingo pela manhã. É um tempo bem curto se nós formos considerar todas as outras coisas que nós fazemos, mas é um tempo precioso para que nós possamos aí aprender, que nós possamos crescer, que nós possamos, como crentes, verdadeiramente aí, termos base para a nossa vida. Amém? E nós vamos retomar aqui, nós paramos, né? Nossa última lição foi lá no capítulo 3 de Filipenses. Eu vou pedir a você, irmão, que tem a sua Bíblia aí, que abra comigo lá em Filipenses, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3. Né? Estudar a partir do versículo 4 até o... Se nós conseguirmos avançar até o 11. Então, Filipenses, capítulo 4, aliás, capítulo 3, né? Do versículo 4 ao versículo 11. Eu gostaria de ler essa passagem com os irmãos para nós situarmos aqui o estudo da manhã, e aí os irmãos acompanham na sua Bíblia. Diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Muito bem, então, irmãos. O tema da lição de hoje é esse: plena confiança em Cristo, tá? Baseado aí nos versículos que nós acabamos de ler. Ver se eu consigo colocar aqui em forma de apresentação. Muito bem, os irmãos estão visualizando aí. Então, Filipenses capítulo 3, plena confiança em Cristo. E aí eu começo a lição de hoje fazendo a seguinte pergunta aos irmãos. Gostaria de ver os irmãos respondendo. Está em branco ali, né? Então, os irmãos vão responder. O que para você é indispensável para se viver bem?
E aí eu estou perguntando, irmãos, não no ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista material, né? Das coisas materiais e da vida pessoal, né? Das competências, das habilidades sociais e emocionais aí. O que para os irmãos é indispensável para se viver bem? E eu gostaria de ouvir os irmãos. É uma pergunta que espera a resposta. O que é indispensável para se viver bem? Os irmãos estão com medo de falar, viu, irmão Jonatas? Então eu vou começar, né? Ah, eu Então, ia começar, pastor. eu sempre espero vocês darem um pontapé inicial. Então, vamos lá, irmã Lígia. É que eu sou lenta aqui nessas tecnologias, eu já sou idosa só. Minha geração é... Bom, na vida material, tem emprego, moradia, né? Alimentação todos os dias, as 3 refeições por dia no mínimo, mas nutricionalmente falando é 5, né? A técnica, né? Café da manhã, lanche, depois almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Mas basta 3, né? Eu acho que é isso. Para mim é isso. Emprego, né? Moradia decente, alimentação, né? O meu marido acha que um bom carro também faz parte. Ajuda, né, né? Mário? O Mário também quer um carro. O Mário também quer um carro. Mas eu acho que carro não é tão necessário assim, né? A gente só sai mesmo para passear e dia de passeio não tem trânsito nem condução lotada. Só isso, irmãos. No mínimo isso, eu acho. No mínimo, né? O resto é supérfluo, né? Acabei. Eu vou desligar. Muito bem, muito bem. Então a irmã trouxe isso aí, né, na vida material, ela falou emprego, ela falou a moradia e a alimentação, né? No mínimo 3, para alguns 18 refeições no dia, né? E para alguns, né? Os que estão de regime comem uma vez só, né? E não adianta nada, né? Mas está aí, bem colocado, né, na vida material, isso daí. O que mais, irmãos? Oi, Jonatas. Bom Pois dia, não, meus irmãos. irmã Manete. Isso. Então, na vida material eu concordo com a irmã Lígia, acho que é a base, né? A essência, né? Agora, na vida pessoal, para mim, é a família, os amigos, que a gente tem, porque sem esse apoio é difícil, né? A gente conseguir caminhar sozinho, nós não caminhamos. Então, eu sempre... isso é um aprendizado que eu já tenho da minha mãe, que ela falava que a família é a essência, e eu vejo isso também, quanto é importante. Então, família e amigos, né? Amigos verdadeiros. Acho que isso é a essência na vida pessoal, que com isso a gente consegue seguir em frente, né? Muito bem, irmãos, muito bem. Então, tá aí, né? A irmã trouxe alguns aspectos da vida pessoal, né? Estou escrevendo aqui, não sei se os irmãos estão vendo, né? O que os irmãos estão falando, né? A irmã falou em família e falou em amigos, né? A irmã Lígia tinha falado também de alimentação, né? Isso, muito bem, irmãos. O que mais aí nós podemos acrescentar na nossa lista aí? Irmão Jonatas, na vida pessoal, é que a irmã Lígia já falou um monte de coisa. Então, 18 refeições por dia. Na vida pessoal, eu acredito que uma boa profissão, Deus sendo misericordioso e concedendo, né, para nós esta bênção, uma boa profissão, é muito bom. Saúde, Jonatas. Na vida pessoal. Saúde entra nos dois, né? Tanto no pessoal quanto no... É verdade, é verdade. Quanto no material, né? O pastor falou emprego, profissão, é educação, né? Sim, né? É educação que
leva à formação, que leva a gente a ter uma profissão, né? Muito bem, irmãos. O que mais, irmãos? Há mais alguma coisa que nós acrescentaríamos? Em termos de competências, né? O pastor, por exemplo, falou profissão, que é uma competência profissional, mas em competências pessoais, né? Que seria também importante? Por exemplo, a irmã falou em formação, né? Que é educação, né? Mas eu poderia citar, por exemplo, em termos de competência pessoal, a profissão, né? Mas o profissionalismo também, né? A sua capacidade de trabalhar, de estar em grupo, a sua honestidade, né? É uma competência pessoal, né? A competência de ser honesto, né? Em suas relações, que te ajuda, né? Cria um bom nome para você, e você tem trânsito em vários lugares, né? Se dá bem na família, se dá bem no emprego, se dá bem até na igreja, né? A pessoa honesta, a pessoa que é dada ao trabalho, que não é preguiçosa, por exemplo, né? É uma competência pessoal que te ajuda a viver bem, né? Ninguém que é preguiçoso vive bem, né? Já reparou nisso, né? Os preguiçosos não vivem bem, né? É uma competência pessoal que é indispensável para se viver bem, né? A pessoa que se dispõe, que acorda cedo. Aliás, eu sempre aprendi isso. Acordar cedo e começar a fazer as coisas cedo te ajuda muito, né? Porque eu tirava por mim que quando a gente ainda visitava fórum, né? Isso está se tornando uma coisa tão distante, né? Que está virando um passado, né? Quando a gente ia no fórum, né? Agora a gente não vai mais, né? Não sei nem onde fica mais, né? Eu fui uma vez, um tempo atrás, achei tão estranho, né? Mas, por exemplo, né, eu era estagiário e eu fazia diligências lá no Fórum João Mendes, ali no centro, né, na Praça João Mendes, e é lotado aquele fórum, o elevador é lotado, a cada uma das varas ali, filas, né? Mas eu comecei a notar que de manhã era livre, né? E falei, olha, eu vou de manhã, faço tudo rapidinho, antes do meio-dia já terminei tudo, né? Então, e ainda sobra metade do dia para fazer as coisas, né? E quando eu ia mais tarde, eu não conseguia fazer tudo. Então, acordar cedo, né? Fazer as coisas, começar a fazer as coisas o quanto antes, né? É uma competência pessoal, né? Você não procrastinar, né? As suas atividades, as suas tarefas, é uma competência pessoal. Tudo isso eu poderia enumerar aí para dizer que são as coisas indispensáveis para se viver bem, tá? Muito bem, irmãos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Se não, eu faria outra pergunta para os irmãos. Uma pessoa que tem tudo isso que os irmãos falaram, o que eu falei, ela será com certeza feliz? É outra pergunta que espera a resposta. Eu Pois não, irmã Lígia? Eu acho que não, porque a gente vê histórias de gente tão bem-sucedida e uma confusão na família, tragédias, né, violência, certo? Eu acho que não. É aquele caso, o menos é mais. De repente tem menos, mas no nosso caso a gente é cristão, temos Jesus, tem uma promessa da vida eterna, onde não haverá mais conflitos, né? Seremos felizes para sempre, eternamente, né? O que a gente vê em pessoas muito bem-sucedidas, muitas vezes, é muito problema existencial, psiquiatra, terapeuta, remédio faixa preta. Então, não é bem assim, não. A gente tendo tudo isso e tendo uma saúde espiritual, tendo Jesus no coração, na vida, essa promessa da vida eterna, eu acho que aí fica melhor, né? Eu tiro por mim aqui, eu e meu esposo, a gente fala assim, a gente está colhendo o que a gente colhe hoje, o que a gente nem plantou, mas pela graça de Deus, certo? Pela graça de Deus.
porque a gente teve uma vida na juventude meio atrapalhada no que se refere a dinheiro, né? A gente não teve muito juízo, né? Mas, mesmo assim, hoje a gente tem uma vida tranquila, mas mais por conta... É tudo junto, né? É uma soma da questão material com a presença do Senhor na nossa vida. Eu entendo assim, né? Porque eu sinto assim, eu vivo assim, certo? De repente, não é bem assim, não, mas para mim é assim. Eu me vejo assim, bem feliz mesmo, mesmo diante de algumas problemas de saúde que eu tive recentemente, quase fiquei aleijada, quase fiquei paraplégica, né? Mas não fiquei. Então, dou graças a Deus por isso, e é o resultado da presença dele. Tudo remédio que eu precisei comprar, comprei, né? Não me faltou nada, né? E é isso, eu acho que é isso. A questão espiritual, a presença do Senhor, todas as coisas materiais, né? Como emprego, carreira bem-sucedida, não é verdade? Sem Jesus é muito complicado. É impossível ser feliz, né? Até esses dias eu até achei uma imagem na internet, uma obra de um autor lá, não sei de onde, esqueci, que é um homem pensando e um oco no peito dele, né? E a obra chama, o nome da obra é O Homem Sem Deus. Então, pode ter tudo, né? Mas se não tem essa garantia da vida eterna, porque a gente tem, não é uma esperança vã, a gente tem a garantia, Jesus garantiu para a gente na cruz, certo? Muito bem, irmã. Então, a irmã, daí uma colocação da irmã é que ainda que eu tenha todas essas coisas, não necessariamente eu serei feliz, né? Os irmãos concordam com o que a irmã Lígia falou? Jonatas. Jonatas? Pode falar, irmã Kedma. Fique à vontade. Pois não. Jonatas, eu concordo com a irmã, e eu estava aqui lembrando que já desde do Éden, né, de Adão e Eva, Deus ele já proporcionou para eles tudo que era necessário para eles viverem bem, né, em termos de tudo que a gente até comentou aqui. Porém, a partir do momento, a questão da felicidade, né, que eu acredito que esteja mais ligada ao relacionamento que eles tinham com o próprio Deus, quando se quebrou depois da desobediência, a partir dali, eles e aí toda a humanidade para frente busca essa questão de religar, né, de voltar a sentir felicidade mediante a esse se voltar para Deus, a ter um relacionamento de novo íntimo, verdadeiro com Deus. Eu particularmente, por muito tempo, acho que até recente também, eu sempre vinculei a questão, buscava a questão da felicidade e ligava muito a essas coisas, a ser bem-sucedida, a ter uma boa profissão, ser formada, ter dinheiro, ter um bom relacionamento, ter pessoas do lado. Então, a gente tem essa tendência a ligar isso às coisas que a gente tem para viver bem. Mas a felicidade, ela realmente ela é encontrada quando a gente tem um relacionamento real com Deus, religa, ele reestrutura, restaura coisas que foram perdidas e que são internas, elas são ligadas à alma, ao espírito, à parte espiritual, minha opinião. Muito bem aí. Então, a irmã está aderindo aí à colocação da irmã Lígia também, né? Acrescentando isso. Pastor, também acho que queria falar. Se vocês ouvirem um barulho, é que tem um carro aqui na frente de casa, funcionando com escapamento, então está fazendo muito barulho. Agora parou. Então, quando você pergunta, eu estou aqui pensando, irmão Jonatas, se nós formos olhar com um olhar de salvos por Jesus, de sermos pertencentes ao reino de Deus, esses valores que foram colocados aí, eles realmente, se eu perder tudo isso,
eu vou continuar sendo agraciado pela bênção de Deus, pela paz, pela condução do Senhor em minha vida, e eu vou viver bem. Olhando do ponto de vista daquele que não tem Jesus, se essas coisas forem tiradas, a vida vai se tornar realmente uma infelicidade total e completa. Então, para nós, eu vejo que para vivermos bem, a única condição realmente é estarmos na presença de Deus. Estando na presença de Deus, se me for acrescentadas todas essas coisas, louvado seja Deus. Faremos bom uso, né? Farei bom uso para o reino de Deus e na minha vida pessoal. Se me for tirado, eu vou continuar vivendo bem e sendo feliz na presença de Deus. É isso. Muito bem, irmãos. Então, veja só, diante da fala dos irmãos, é interessante, porque a pergunta foi assim: o que é indispensável para se viver bem? E aí os irmãos foram colocando os pontos aí da vida material e da vida pessoal que são indispensáveis para se viver bem, né? Só que quando eu pergunto para os irmãos se alguém que tem tudo isso necessariamente será feliz, a resposta é negativa, né? E mais, eu concluo a partir da fala dos irmãos, né, da fala do pastor, de que é possível não ter, e se eu perguntar aqui para os irmãos, quem dos irmãos tem tudo isso, né, todas as coisas indispensáveis, poucos vão dizer que tem tudo. Mas eu posso concluir que é possível que eu seja feliz sem ter todas as coisas indispensáveis. Isso é muito estranho, né, se a gente for parar para pensar, né? Principalmente quando o tema, né, felicidade, né? A irmã Kézia colocou que ela mesma e eu também tinha esse pensamento, né? Principalmente quando a gente está na juventude procurando uma colocação, uma realização, a gente sente o seguinte: olha, eu só vou ser bem, vou ser feliz quando eu entrar na faculdade. Eu entro na faculdade e eu vejo, não, realmente está faltando eu me formar. Quando eu me formo, né? Aí eu fico pensando, bom, agora eu vou precisar, no meu caso, eu tinha que passar na prova da ordem, ainda tinha mais essa etapa, né? Tem que fazer, eu só vou realmente me dar bem quando eu passar na prova da ordem. Passei na prova da ordem, graças a Deus consegui e tal. E agora eu estou na profissão. E aí vai indo, não, agora eu preciso fazer a pós-graduação. Você começa a notar que sempre falta alguma coisa. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, um amigo de muitos anos, e eu estava lembrando como era quando a gente era adolescente, né? A gente saía da igreja, lá da igreja da Antonieta, todo mundo duro, sem dinheiro, o que a gente fazia? Parava ali no posto que tem ali na esquina da Nacionalista com a Inconfidência Mineira, e lá tem uma loja de conveniência, a gente ia lá, sentava 3, 4 caras, assim, tudo moleque, né? Naquelas mesinhas ali bem desconfortáveis, comprava. Esse era o nosso rolê, né? Como se diz hoje. Comprava um pacote, uma Ruffles, né? Aquela batata, né? Uma Traquinas, aquela bolacha recheada, e uma coca de 600 ml lá, e pedia um copo para a menina, lá os copos para a menina. E esse era o nosso rolê. Depois do culto, no domingo, era isso que a gente fazia. Por quê? Porque era isso que o dinheiro dava, né? E eu lembro que quando todo mundo começou a trabalhar, a maior alegria da nossa vida é quando a gente foi ali no Tendal Grill, num rodízio, né? Fomos a pé, porque ninguém tinha carro, né? Fomos a pé, aí eu lembro que uma vez a gente foi e na volta, né? Vamos subir a pé em Confidência Mineira, aquela subida me deu uma dor de barriga e começou a chover, meus irmãos. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu estava lembrando com ele que a gente era feliz naquele tempo, né? A gente achava graça, a gente se divertia, a gente não tinha dinheiro, tinha pouco dinheiro, né? Aí hoje a gente tem uma condição melhor, todo mundo está trabalhando, todo mundo tem o seu carro, né? E a gente sai e a gente lembra com saudade daquele tempo, né? Lembra com saudade. Mas aí eu estava falando com ele. Muito embora a gente se lembre com saudade, você gostaria de voltar àquele tempo? Não.
Então, é tão estranho como é o ser humano, né? Eu me lembro com saudade daquele tempo. Mas você quer voltar a ele? Não, não quero voltar àquele tempo, porque também era difícil, né? Não tinha dinheiro e tal. Então veja que a nossa circunstância é, quando nós estávamos naquele tempo, nós olhávamos para o tempo vindouro, olha, quão bom vai ser quando nós tivermos carro, quando nós podemos ir para um lugar um pouco melhor, né? Numa churrascaria, numa pizzaria, né? Aí nós chegamos a esse tempo, e aí nós olhamos para trás e falamos assim, nossa, quão bom era aquele tempo que a gente ia comer traquinas com Coca-Cola no posto, né? Então, veja, o ser humano nunca está plenamente feliz, tá? E aí a irmã Lígia já colocou isso, inclusive, que existe um aspecto que não está aí nessa lista, meus irmãos, que é o aspecto espiritual, que é o fiel da balança, é o que dá equilíbrio, tá? É o que dá verdadeiramente a felicidade para nós. E é basicamente isso que nós vamos tratar aqui, meus irmãos, nesses textos, nesses versículos que nós lemos no texto de Filipenses, no capítulo 3. Tá? Então, os versículos 4 a 6, né? O apóstolo Paulo ele vai falar que ele tinha, né, pessoalmente, as coisas indispensáveis para se viver bem como um judeu. Tá? Então, vamos lá para o versículo 4. O que diz? Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, tal confiança, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, tinha tudo aquilo que um bom judeu esperava ter. Né? Diante do seu povo, ele era respeitado. Diante da lei, ele era respeitado. Diante da sua função como fariseu, ele era um homem respeitado. Ele era um homem a quem foi dada autoridade, inclusive para perseguir a igreja. E por que ele recebeu essa autoridade? Porque ele era irrepreensível. Veja que aqui, meus irmãos, nós estamos falando de um aspecto que nós não comentamos antes, mas que também entra nessa questão, que é a própria religiosidade. O apóstolo Paulo tinha um aspecto da sua religião que lhe dava motivos para pensar, até ele conhecer Cristo, que estava tudo certo com a sua vida, não é? E às vezes a nossa religião, quando nós pensamos em religião desconectada de Deus e simplesmente como prática religiosa, muitas vezes a gente acredita que isso vai nos fazer, nos trazer felicidade. Então, a religião ou religiosidade, a maioria das pessoas tem. Eu estava lendo, há um tempo atrás, um artigo da revista, era super interessante, se eu não me engano, falando de um escândalo que há muitos anos surgiu dentro do catolicismo, que era de um mafioso na Itália, né? Que ele tinha relações tão próximas, né, com a igreja, que ele foi sepultado ao lado de papas numa igreja em Roma, né? Então ele estava ali, né? Tinha o Papa 1, Papa 2, não sei quem eram os papas, ele estava ali o nome, mas quem que é esse cidadão? É um mafioso, né? Então veja, né? O que dá na cabeça de um homem que é um criminoso querer ser sepultado numa igreja ao lado de papas, né? Então religiosidade ele tinha muita. E só para a gente não falar de outros contextos, né, mas para falarmos do nosso contexto religioso dentro da igreja evangélica, né, quantas pessoas, líderes, né, pessoas respeitáveis, aliás, é só a gente olhar para a política no nosso país, né, os irmãos se lembram dessa cena de políticos que juntaram ali numa sala o dinheiro que eles tinham angariado da corrupção e eles fazem um momento de oração para agradecer, né? Então, veja, a religiosidade eles tinham, né? Olha, a religiosidade deles era tal que eles agradeciam a Deus pelo que eles conseguiram mediante essa corrupção. É perigoso até deles ter dado dízimo, pastor, daquele dinheiro lá, né?
E aí a pessoa se sente bem. Nossa, está bem, eu até agradeci a Deus, eu até dei o meu dízimo, né? Como diz o fariseu. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Eu tenho minha religiosidade e isso me sustenta. Mas aí, meus irmãos, né? Olha só, o apóstolo Paulo se sentia seguro perante Deus porque tinha a sua religiosidade como apoio. Entretanto, tudo mudou quando ele conheceu a Cristo. Tem um teólogo suíço, se chama Karl Barth, né? E ele diz que Cristo, na vida do homem, ele produz crise, né? Quando a vida de Cristo se encontra com a vida humana, né? Ela produz uma crise. E aqui esse texto ele indica bem isso. O apóstolo Paulo estava muito bem até ele conhecer Jesus Cristo. Falei, mas que coisa? Como assim? Estava bem até conhecer a Cristo? Porque a partir do momento que ele conhece a Cristo, ele começa a perceber que todas essas coisas que ele tinha não eram nada. E é o que ele vai dizer aqui na sequência. Olha só. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Nós vamos entender essa expressão, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo vinha andando, vivendo a sua vida como um judeu valoroso, tendo todas as coisas indispensáveis, né? Mas no momento em que ele se depara com Cristo, ele começa a perceber que tudo isso que ele tinha não era nada, era tudo perda. E quando Cristo entra na nossa vida, meus irmãos, nós começamos a olhar para essas coisas que nós consideramos riquezas, coisas indispensáveis, que os irmãos mencionaram, que é moradia, que é profissão, que é saúde, que é tudo isso daí, meus irmãos, nós começamos a entender que isso daí, esse tudo, na verdade, não é nada. Eu estava... Essa semana eu fui a uma reunião com clientes, né? Inclusive foi quando o pastor ligou, eu falei assim, pastor, dá meia horinha que eu acreditando na minha inocência, que em meia horinha estava tudo certo, né? E estava tudo bem, irmãos, eu fiquei tão surpreso, falei assim, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma família sentando e discutindo, né, sobre o patrimônio que foi deixado, né, pelo falecido pai, né? Deixou alguns bens. E ele, não, olha, você fica com isso, você fica com aquilo, tal, tudo bem, tudo certo, maravilhoso, fizemos uma conta, deu certinho, tal, ninguém vai ficar com mais, ninguém vai ficar com menos, maravilha, né? Aí eu, nossa, vou embora, né? Aí eu saí de lá, né? Eu saí de lá quando eu estava chegando em casa, até comentei com a minha mãe, falei assim, nossa, eu nunca tinha visto isso, né? E aí eu até falei assim, agora eu vou mandar mensagem para o pastor, já terminei. Me manda um áudio, a senhora, minha cliente, aí ela falou assim, doutor, quando o senhor sair daqui, virou uma maior briga. Já não querem mais concordar com nada, já não sei o que e tal, eu quero ver se... Aí começou, meus irmãos. Tudo deu errado. E aí eles começaram a discutir por conta de centavos, né? Então, veja, meus irmãos, é uma situação... Eu estava vendo a irmã Lídia falando assim, nossa, eu não fui tão diligente, nós não fomos tão diligentes, né, financeiramente na nossa juventude, mas nós estamos vivendo bem, né? E é interessante a irmã Lídia colocar isso, porque essa semana eu lidei com uma família que foi absolutamente diligente. Eles têm 3 imóveis, dinheiro em conta, enfim... Eles imóveis bons, sabe? Apartamento, imóvel na praia, casa grande e tal, ali um valor bom de patrimônio, né? E estão infelizes com esse patrimônio que tem, não estão bem, não estão vivendo bem, né? Então, olha só como é estranho isso, é que a irmã Lígia colocou. Tudo isso eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu não tive, com isso eu não estou dizendo para você, não, olha, não seja diligente, não seja cuidadoso com as suas finanças, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que nós temos, se não vier
da mão de Deus, se não vier perante a orientação do Senhor, não é nada. É o que o apóstolo Paulo chegou à conclusão aqui. Tudo o que eu tinha, eu considero como perda por causa de Cristo. Tá? Vamos entender aí essa crise, esse por causa de Cristo. Ele disse assim, por causa de Cristo. Quando eu li essa expressão, irmãos, eu fiquei até um pouco preocupado. Quer dizer assim, por causa de Cristo, as coisas boas que eu tinha, agora eu já não acho mais que são boas, né? Então dá a ideia, né, se você ler só superficialmente o texto, que parece que não foi bom esse encontro de Paulo com Cristo. E parece que ele estava feliz e, de repente, ele encontrou Jesus Cristo e já não estava mais, né? Então, eu, tentando entender essa passagem, né, ela nos esclarece o seguinte, por causa de Cristo. A partir do momento em que Cristo entra em nossas vidas, nós entendemos que somos pecadores e estamos fadados à perdição. Olha só o que diz o texto de Romanos, capítulo 3, conhecido, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, todos, e o versículo anterior, o 22, diz assim, não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então veja só, quando eu encontro Cristo, eu entendo que as minhas riquezas materiais, né, e todas essas coisas eu posso considerar como riquezas, né? Mesmo a saúde é uma riqueza, meus irmãos, né? Nenhuma dessas coisas tem a capacidade de me dar vida eterna. É por isso, meus irmãos, que nós nos angustiamos tanto com a morte. O mundo, né? Nós ficamos contando quantas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram de Covid. E esse é o noticiário diário. Olha, morreu tantas pessoas, morreu tantas pessoas. A morte nos traz angústia, né? Eu achei muito interessante a colocação da mãe daquele ator que faleceu aí faz um mês, né? Ela diz o seguinte, eu aceito a morte do meu filho, né? E ela colocando outras coisas assim, eu achei interessante. Como que uma mãe pode dizer isso, né? Eu aceito a morte do meu filho. Tanto é que nem se coloca muito essa frase, não se replica muito, né, essa frase. E aí, eu estava vendo também que num programa lá da Globo, uma determinada cantora foi dizer assim que ela tinha esperança, que ela via, tentava enxergar o lado positivo, né, de toda essa circunstância que nós estamos vivendo. Ela foi detonada na internet, teve que vir pedir desculpas porque ela tentava enxergar o lado positivo, né? Então veja, meus irmãos, que nós nos angustiamos diante da perda, nós nos angustiamos diante da falta das coisas, nós nos angustiamos diante da morte, tá? E por que nós sentimos isso? Porque as coisas que nós temos, irmãos, só podem nos servir enquanto nós vivemos e depois da morte, né? Depois da morte, parece que o nosso corpo e a nossa alma, mesmo que ignorantemente, ela sente que a perdição está vindo. E nós todos estamos fadados à perdição. É isso que o apóstolo Paulo descobre quando ele encontra Cristo, que ele estava fadado à perdição. E que todos nós, destituídos da glória de Deus, estamos fadados à perdição. E aí eu olho para as coisas que eu tenho, o que isso vai me ajudar? Né? Segundo ponto, meus irmãos, a partir do momento em que Cristo entra em nossas vidas, entendemos, né, que as riquezas da terra não podem nos livrar da morte, nem comprar a vida eterna. Tá? Vamos lá para o texto de Lucas, no capítulo 12, versículos 20 e 21. Contudo, Deus lhe disse, essa é aquela passagem a parábola, né, do rico, que dizia o seguinte, né? Ele falou assim, eu vou comprar, né, celeiros, vou encher os meus celeiros e vou dizer para minha alma, né, folga, né, tens, né,
é em abundância, né? Come, bebe, folga, né? Aí o versículo 20 vai dizer: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico perante Deus. Olha só, meus irmãos. E quando eu falo em riquezas, meus irmãos, eu posso colocar todos aqueles pontos que os irmãos enumeraram ali atrás, aquilo tudo são riquezas. Educação, profissão, moradia, o carro, a alimentação, isso tudo é riqueza. Dependendo de onde você está, o fato de você comer 3 vezes por dia é uma grande riqueza, né? Dependendo do local onde você está, da circunstância onde você está, você ter saúde é uma grande riqueza. Eu considero para mim, irmãos, uma grande riqueza a minha saúde, porque nesse tempo todo, diante de todo mundo, inclusive ao meu redor, contraindo a doença, eu não contraí, consegui chegar à vacina e não contrair a doença. Então, é uma grande riqueza para mim, a saúde. E tenho certeza que para os irmãos também, né, que viveram esse tempo, viram pessoas, né, próximas, né, eu vi pessoas próximas, amigo de faculdade, que perdeu a vida por conta dessa doença e cá estou eu vivo. Então, é uma grande riqueza. Mas veja, essa riqueza não pode me comprar a vida eterna. Tá? Essa riqueza não pode me cobrar a plenitude da alegria. Lembra que nós falamos, né, que esse é a palavra-chave, né, de Filipenses, a alegria que é dada no Senhor, né? Eu posso ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. É interessante a forma, né, como Jesus pergunta, né, indaga, né, esse homem rico. Então, quem ficará com o que você preparou, né? Estava vendo essa semana aí fizeram uma reportagem sobre o Clodovil Hernandes, né? Ele construiu uma casa lá em Ubatuba, se eu não me engano, uma mansão, né? Cheia de luxo, né? Uma mansão luxuosíssima. Está lá hoje caindo aos pedaços. Tudo que ele construiu na vida está caindo aos pedaços, meus irmãos. Estava lendo também, né? Tudo isso são reflexões, me levam a refletir. Aquele senhor lá no estado do Rio de Janeiro que ganhou na Mega Sena, acho que ele ganhou 150 milhões, 50 milhões, se eu não me engano, ele ganhou na Mega Sena. E é interessante a história dele, porque ele pegou o dinheiro que ele ganhou, ele morava numa cidade pequena ali no Rio de Janeiro, e ele mudou para a capital, né, para o Rio de Janeiro, e não se adaptou, voltou para a cidadezinha dele e um homem que tinha tudo vivia lá a sua vida ali no bar, bebendo e dando dinheiro para os outros, até que foi assassinado, né? Praticamente não desfrutou daquilo que ele recebeu, né, em vida. E hoje, isso aí deve ter para mais de 20 anos, ou quase 20 anos, não sei essa história aí, e a família agora está discutindo que acabou a discussão de quem vai ficar com o patrimônio dele. Aquele cantor lá, o Agnaldo Timóteo, aí morreu, mas, irmãos, não deu uma semana. Estão brigando por quem vai ficar com o dinheiro dele. Então, a gente constrói coisas, irmãos, para ser destruída depois. Para ver a nossa família se degladiar depois, né? Olha que coisa. Às vezes a gente pensa, né, na nossa inocência, que eu vou construir um bom patrimônio e vou deixar a minha família segura, né? Na verdade, meus irmãos, eu tenho até uma irmã, né, que é a irmã da igreja lá da Antonieta, que é a minha cliente também. Ela fala para os filhos dela: eu não vou deixar nada para vocês, né? Vocês tratem de levantar, trabalhar e construir o que vocês quiserem para vocês, porque eu não vou deixar um centavo para vocês, né? Então, assim, eu não vou construir nada, eu vou só ter o que a irmã Lígia falou, né? O indispensável para eu viver, tá? E vocês é que lutem, né? E, na verdade, meus irmãos, é bem assim mesmo, né? Esse deveria ser o pensamento, né? Vai lá, luta pelo que você quer, eu vou ter o indispensável para eu viver, vocês que lutem, né? Porque eu não quero vocês brigando por conta de herança, né? É isso que são as riquezas, irmãos. Pois não, irmã Lígia? Aquele texto que o mesmo apóstolo Paulo fala, né? Tendo com que se vestir e com que se alimentar, estejais contente. É o básico, né?
para viver com dignidade, né? Tinha um colega meu, advogado, ele falava assim, Jonas, eu estava começando, ó, não vai atrás aí de... Ó, se você tiver, ele era desse jeito, eu achei interessante a fala dele, não era crente, hein? Se você tiver uma casa para morar, se você tiver uma família boa, estruturada, você tiver um carrinho, nem que seja não precisa ser o carro do ano não, mas um carrinho que te leve do ponto A para o ponto B, e você conseguir sair com a tua família uma vez por ano para passear, a sua vida vai ser muito boa. Eu falei assim, realmente, né? Realmente, né? Isso é tão básico, né? Mas a gente não está contente não, viu, irmãos? Eu posso ter isso e eu vou não estar feliz, tá? Então, olha só, meus irmãos, as riquezas dessa vida não podem me comprar a vida eterna. Eu não tenho condições de chegar diante de Deus lá naquele dia em que eu me apresentar diante dele e falar assim, olha aqui, Senhor, eu trabalhei tanto, suei e construí isso. Não serve para nada. Aqui não tem valor nenhum. Eu descubro isso quando Cristo entra na minha vida. E aí por isso que o apóstolo Paulo ele começa a olhar para tudo que ele tinha e entende, tudo isso aqui é perda. O apóstolo Paulo usa uma expressão, irmãos, que é a expressão esterco. Eu as considero como esterco. É o que se despreza para ganhar Cristo. Então vamos falar, irmãos, aqui, nós não vamos concluir, mas nós vamos falar aqui, baseado nessa passagem, né, do capítulo 3 de Filipenses, quais são as verdadeiras riquezas do crente, tá? Quais são as verdadeiras riquezas do crente, tá? Jonas, e eu vou lá para o... Pois não, é a irmã Kedma. Só para, seguindo, eu vi que você vai para uma outra etapa, mas eu queria colocar algo como uma pergunta, um questionamento, ou algo para a gente desenvolver um pouquinho. Está bem clara a questão entre as coisas que nós necessitamos para viver bem e o que geralmente a gente busca. Às vezes a gente até confunde com a questão de felicidade. A questão da felicidade em si, que aí acho que você vai entrar um pouco mais na questão de Cristo, mas eu queria colocar uma questão que me veio assim na cabeça. Na época de Paulo, deu para entender que entre as coisas materiais, físicas, ele entendeu que alcançar a Cristo o supria mais, mas ao longo do tempo entrou mais um elemento aí que hoje a gente vê muito, tanto na vida do não cristão como na vida do cristão, que é a parte emocional. Porque, às vezes, até na questão do cristão, o cristão tem as coisas que fazem ele viver bem, às vezes é formado, tem carro, tem casa, tem família, e tem Cristo também, mas existe hoje, não sei se é algo que, ao longo do tempo, o próprio inimigo, ele foi achando no ser humano que a parte estrutural dele, emocional, que às vezes esse ser humano, ele tem um conflito entre ter as coisas, ter a Cristo, mas ele luta e às vezes se sente infeliz, se sente vazio por essa questão emocional. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas acho que vocês vão entender que hoje, por exemplo, inclusive um grande mal. A parte emocional das pessoas, elas quebram às vezes, ou é um terceiro elemento entre, de novo, a questão do que você precisa material, o próprio Cristo, ter a Cristo, e essa parte emocional que às vezes precisa ser tratada. Não sei se eu fui clara, mas é algo para conversar, para discutir. Tá, ali quando nós colocamos, deixa eu até voltar lá, né? O que para você é indispensável para se viver bem, né? Na vida material, na vida pessoal, né? A gente estava falando sobre a questão de competências, né? Ninguém colocou, mas poderia dizer que na vida pessoal, uma riqueza, por exemplo, é a saúde emocional, né? E como você colocou bem, Kedma, essa é a grande riqueza dos nossos dias, né? Porque cada vez mais, né, você vê pessoas que, não obstante tenham tudo isso daí, né, elas
têm um conflito dentro de si que as torna infelizes, né? Eu acho que eu já até relatei isso para os irmãos. Há uns anos atrás, eu tive uma cliente que, uma vez a filha dela ligou para mim e falou: doutor, vê lá aquele negócio da minha mãe, porque ela está desesperada. Eu falei: mas desesperada é uma palavra muito forte, não é? Eu penso assim que desespero é um sentimento que vem diante da morte, da enfermidade iminente, de uma tragédia, né? Mas o desespero dela é porque ela estava preocupada com uma documentação referente ao inventário da casa, né, dos falecidos sogros, né? Porque ela queria vender a casa e comprar uma casa na praia. Então, ela estava dependendo de um negócio para fechar o outro. E aí, como isso acontece sempre, burocracia e tal, o negócio estava demorando um pouco mais, ela estava com tanto medo de perder o negócio na casa da praia que ela entrou em desespero. Então, eu achei no começo que era exagero, mas assim, a fala da filha dela é de que ela não dormia à noite, a pressão estava subindo e ela estava entrando em pânico por causa disso, né? E aí eu comecei a notar que a questão não era o negócio em si, mas a condição pessoal que aquela pessoa tinha, né? De que ela tinha uma dificuldade muito grande em lidar com sentimentos, com ansiedade, com o não conseguir as coisas, né? Então, ela se sentia infeliz com coisas, para nós, normais, que a gente não discute isso, né? Casa na praia. Para ela, virou uma situação que a levou ao desespero. Para você ver o que acontece com o ser humano, né? E aí entra, irmã, e os irmãos, a gente pode até falar mais sobre isso, porque isso é um tema bastante interessante. Eu entendo, né, essa é a minha forma de ver, que essa infelicidade que o ser humano tem, mesmo tendo as coisas, né, se expressa justamente aí, né, se manifesta justamente nessa questão emocional. A geração que nós vivemos, a Kedma está aí, tem seus pais, tem o pastor Armando, que é um senhor idoso já, que viveu uma geração completamente diferente da dela. Eu tenho meu pai, que também tem a mesma idade, que viveu uma geração muito diferente da nossa, uma realidade muito diferente da nossa. Às vezes eu vejo meus pais sentados e começam a conversar sobre como era a vida deles lá no interior da Bahia, né? Como é que eles faziam as coisas, onde é que eles iam buscar, tinha que sair de casa para buscar água, não sei aonde, né? Eu vejo, por exemplo, uma vez eu escutei a irmã Ermelinda lá na cantina contando como que era quando ela era jovem, né? Saía de casa, aí ela tinha que usar 2 sapatos, um para andar na terra até chegar ao ponto de ônibus. Quando chegava no ponto de ônibus, trocava, colocava o sapato de trabalhar, né? Muitos irmãos lembram disso. Aí eu começo a lembrar da minha infância também, quando eu era criança, que a gente ia ao médico, meus irmãos pegava ônibus, não existia essa coisa de lugar do idoso, lugar da grávida, né? Muitas vezes, meus irmãos, eu era empurrado, criança. Minha mãe com meu irmão no colo, eu pequenininho. E aí a gente subia no ônibus. Eu já fui várias vezes, irmãos, criança, com 5, 6 anos, pendurado. Do lado de fora do ônibus, pendurado. A porta não fechava porque o ônibus ia lotado, né? Aí hoje a gente tem ônibus, tem metrô, tem Uber, tem carro, você escolhe o jeito que você quer ir andar, né? Você não tem essas dificuldades, nós não temos as dificuldades que os nossos pais têm. Mas, irmãos, nos vemos, porque muitas vezes a situação é nossa, né? Nós mesmo crentes em Jesus Cristo, nós nos vemos numa cama, sem vontade de trabalhar, sem vontade de nos relacionar, né? Eu tenho tudo, tenho trabalho. Eu já me vi assim, meus irmãos, né? Muitas vezes eu me vejo tendo formação, como a irmã falou, eu tenho formação, eu tenho tudo, e eu não me sinto disposto a colocar essa formação para trabalhar. Eu me vejo entristecido. Os irmãos já passaram por isso? Eu já passei, eu acredito que os irmãos já passaram.
Às vezes a gente está tão abalado estruturalmente, emocionalmente, que alguém fala alguma coisa para você diferente, você cai aos prantos. Porque mexe com você. Eu já passei por isso e até muito recentemente. De repente você lê um documento, um papel, e aquilo mexe com você de tal forma que você passa a semana inteira mal, né? E aí eu me pergunto, o que acontece? Por que isso acontece, né? Eu tenho a minha leitura, mas os irmãos podem ter a leitura de vocês, diferente, de que essa dor emocional que nós sentimos é a expressão do quanto essas coisas materiais que nós tanto buscamos não preenchem a nossa vida. E de que, às vezes, até as coisas que nós temos, elas nos sobrecarregam. Tá? O emprego me sobrecarrega. Eu tive uma época na minha vida, meus irmãos, eu lembro que tinha alguns anos, poucos anos de formado, né? E eu estava fadigado emocionalmente, estressado. E até na época eu fui conversar com o pastor Gilson, porque assim, eu tava numa crise assim, que eu não queria continuar a trabalhar. Eu falei, eu quero mudar de profissão, eu acho que eu vou ser outra coisa, eu vou arrumar um emprego, uma empresa. Mas aí, né, você conversa com pessoas que trabalham na empresa, eles estão vivendo a mesma insatisfação. Né? Então, acho que aí foi que a orientação que eu recebi. O seu problema não é o seu trabalho em si, mas é o seu crescimento emocional que precisa acontecer, a sua maturidade que precisa acontecer, porque a questão está em si, né, dentro de você. Então, eu acho que é muito isso. Eu vou dizer uma coisa, mas eu preciso ser muito claro, porque o que eu posso dizer pode ser interpretado de uma maneira equivocada, né? A falta de Cristo nas nossas vidas, né? Ou a excessiva importância que eu dou às coisas materiais em detrimento de Cristo, pode... como que eu vou dizer isso, irmãos? Eu quero dizer que muitas vezes essas lutas emocionais que nós temos nas nossas vidas, né, elas evidenciam a necessidade que nós temos de Jesus. O que eu estou querendo dizer não é que quem tem problemas emocionais, quem passa pela depressão, quem passa é porque está faltando Jesus na vida dela. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que as nossas doenças emocionais, as nossas crises existenciais, elas mostram o quanto nós necessitamos mais e mais de Jesus, tá? De que nós precisamos fazer ele preencher as nossas vidas para que nós possamos lidar com essas crises. Eu não sei se eu fui claro no que eu quis dizer, na forma como eu quis expressar isso, mas a gente pode abrir, irmãos, é interessante isso, né? Porque eu acredito que, não sei, todo mundo aqui lida com isso, os problemas da existência emocional, né? Não sei, irmãos, o que os irmãos, não sei se a irmã Kedma, se o que eu falei foi de encontro com a indagação da irmã, e se o que eu disse conseguiu ser claro aí no meu ponto de vista aí, tá, meus irmãos? Então, vamos falar um pouco a respeito disso, meus irmãos, né? Embora nós já estejamos indo para o final, mas a gente pode abrir um link para a gente desenvolver isso aí numa próxima aula. Eu acho legal, só acrescentando, só para eu fechar aqui, eu concordo contigo, Jonatas, e também, assim, eu até coloquei, porque a Paulo, ele passa, assim, eu não sei se é por conta da época, ou pela convicção de quem era Paulo, ele passa a ser muito inteiro entre só a fase de verificar tudo que ele tinha, ele foi, e aí a troca por Cristo. Só que nós hoje estamos falando de talvez se a gente entrasse na vida diária de Paulo, a gente aí encontra também outro texto dele que ele fala, o que eu faço é o que eu não quero e o que eu quero é o que eu não faço. Então aí a gente já começa a ver um Paulo conflitante com a própria vida dele. Mas eu trouxe porque isso existe e eu concordo contigo. Por exemplo, mesmo eu tendo a Cristo, eu posso ter conflitos emocionais que me trazem tristeza e não me deixam sentir a felicidade.
isso eu também concordo que é uma necessidade maior de Cristo. Isso sinaliza para a Kedma e para outras pessoas que passam que eu preciso buscar mais a Deus, talvez me entregar mais, descansar mais, porque a gente sempre está, a nossa luta até o céu, entendo assim, vai ser esse conflito entre viver aqui e viver ao mesmo tempo algo, eu sempre guardo muito, queria só falar para os irmãos, aquela questão de vida abundante. Aqui em casa eu falo assim, eu quero viver essa vida abundante que o próprio Jesus quer que eu viva, mas como vivê-la? Então, entra nisso. Então, eu concordo contigo, sim, na questão de que esse dilema sinaliza que eu preciso mais de Cristo. Eu vou dar a palavra para o pastor, mas antes eu queria só comentar aqui que a Kedma falando do apóstolo Paulo, né? Realmente, quando a gente lê esse texto, parece que foi uma transição bem tranquila, né? Do judeu convicto, né? Para o cristão convicto, né? Mas quando a gente lê, por exemplo, a própria carta aos Filipenses, você vê o apóstolo Paulo aí vivendo aquela angústia porque ele estava para ser julgado, né? E ele sentia uma certa tristeza porque a igreja de Filipenses era uma igreja que deu assistência a ele, mas nem todas as igrejas deram. E ele assistiu a todas, né? Quando você lê lá em Timóteo, né? Provavelmente quando ele escreve a Timóteo, ele já está vivendo os seus últimos tempos, né? Tem uma passagem que ele fala, ó, só Lucas está comigo, né? Aí tem uma outra passagem que ele diz assim, olha, quando você vier, traz a capa que eu esqueci em Trode, né? E alguns autores dizem que ele fala isso no momento do inverno romano, né? E até o frio ele estava sentindo, né? Então, ele aqui em Filipenses, ele diz, ninguém compareceu no dia da minha defesa, né? Então, ele vivia as suas crises sendo o apóstolo Paulo já, né? Olhando as decepções, as frustrações que ele sentia, né? Então, ele é muito parecido conosco, né? E isso me traz até uma certa satisfação, né? Digamos assim, porque, né, eu posso imitar o apóstolo Paulo, né? E se eu conseguir imitar o apóstolo Paulo, que grande coisa eu conseguirei na minha vida, né? Mas o apóstolo Paulo passava pelos mesmos dilemas que eu, que a irmã Kedma, que todos os irmãos aqui certamente passam, né? Pastor? Então, aí esse assunto gera pano para manga, né, no linguajar popular. A saúde emocional, ela faz parte de um todo combinado, né? O ser humano é físico, é bio, é espiritual, enfim. O ser humano é um completar, né, dessas questões. E, por exemplo, quando eu não durmo bem, eu digo, quando nós não dormimos ou não temos boas noites de sono, o dia seguinte vai ser péssimo. O nosso corpo vai reagir a isso. Quando eu não me alimento bem, o meu corpo vai responder a isso e entra a questão emocional. Esses dias eu ouvi uma youtuber que tem mais de 10 milhões de seguidores e ela dizendo que estava insatisfeita com a vida, com o emocional abalado, porque vez ou outra ela encontrava alguém que a criticava, enfim, e isso a abalava emocionalmente. Imagine você com 10 milhões de seguidores e se sentir abalado com um comentário que se faz com relação às suas postagens. Eu vejo que, por exemplo, no texto bíblico, nós encontramos 2 irmãos que tinham tudo, uma questão de herança, foram até Jesus pedindo que Jesus dividisse os bens. E o Senhor Jesus respondeu, eu fui colocado como juiz. Então, entre vocês, não, né? Não. É uma questão emocional. Eles estavam se sentindo abalados emocionalmente porque tinham bens a serem divididos.
eu estou indo devagar, mas ao mesmo tempo eu quero correr para fechar a minha conclusão. Só um minutinho, a campanha está tocando. A campainha estava tocando, eu pedi que a Sandra fosse lá atender. Então, a insatisfação. Há pouco tempo também eu li sobre intoxicação eletrônica. Sobre isso também, eu li um outro artigo chamado A Geração Burra, entre aspas, né? Então, hoje, a questão emocional, ela pesa muito. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele entrou em crise quando ele disse: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, este faço. Ele chega a dizer: miserável homem que sou. Isso é uma crise profunda. É uma crise profunda. Eu me lembro de uma leitura sobre Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores batistas, que em determinados momentos ele precisou ser retirado do púlpito pelos presbíteros da igreja, porque ele estava em uma situação de pânico. O príncipe dos pregadores. Então, a questão emocional, ela faz parte de um todo. Não é porque eu conheço a Cristo, que eu tenho Jesus como Senhor, como Salvador, que eu estou livre de me sentir mal, de acordar mal, de dormir mal, de ter medo, de ter situações de pânico, de estar em depressão. Nós precisamos rever isso em nós, porque, vez ou outra, nós vamos ser acometidos, sim, de crises. Eu vejo Jonas, mesmo naquele desobedecendo a Deus, mas Jonas, ele realmente se sentiu muito mal. Ele se sentiu muito mal. Eu vejo Jeremias se sentindo mal, eu vejo Elias. Olha quem foi Elias. Orou e fogo do céu desceu, mas ele acabou se escondendo. E, Senhor, tira a minha vida. Então, a situação emocional, ela faz parte de um todo. Nós somos seres completos, físico, né? Nós somos espiritual também, nós somos emocional. Nós precisamos cuidar desta área de nossa vida e saber que Cristo está conosco, Ele vai conosco, Ele sempre estará nos abençoando, mas é preciso que nós tomemos cuidado, sim, buscando a Deus em oração, buscando contato com pessoas as quais nós amamos, buscando contato com o povo de Deus, cuidando de nós, procurando, na medida do possível, ter boas noites de sono, nos alimentando bem, nos dando bem com pessoas, perdoando, pedindo perdão, porque tudo isso nos ajuda, assim, na questão emocional. A questão emocional é muito séria e nós não estamos isentos de vivermos momentos de depressão, de vivermos momentos de pânico, de vivermos momentos de dores, de lágrimas. A gente tem histórico, né? Nós temos históricos, inclusive de pastores, de irmãos que tiveram situações muito difíceis na vida emocional e precisaram ser cuidados, e alguns que não foram cuidados pelas dificuldades várias, acabaram dando cabo de suas vidas. Irmãos em Cristo, irmãos em Cristo. Então, nós precisamos, sim, irmãos, nos lançarmos nas mãos de Deus confiantemente e acreditarmos, sim, que Deus coloca pessoas diante de nós, com as quais podemos contar,
em oração, em apoio, em abraço, em acolhimento. E talvez hoje seja, aliás, o Brasil bate recordes impressionantemente negativos. Por exemplo, a depressão está no topo da lista. O Brasil é recorde. O Brasil, que é um Brasil de festa, né, do carnaval, enfim, bate recordes no número de depressão mundial. Cuidemos de nós, irmãos. Cuidemos de nós. Bom é o conselho do apóstolo Paulo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muito bem, irmãos. E isso tudo vem de encontro com o que nós estamos falando, né, em relação a Cristo nas nossas vidas e ao que Ele faz falta nas nossas vidas. Porque essa questão emocional é justamente a expressão de que a irmã Lígia falou, a Kedma falou, o pastor falou, os irmãos falaram, né? Eu posso ter tudo, todas essas coisas, e ainda assim não ser feliz. E as doenças emocionais, elas são a prova viva disso, tá? E a prova da necessidade que nós temos como pessoas de Deus. Eu vi uma entrevista, já estou encerrando, tá, meus irmãos? Nós vamos continuar aí na próxima lição, do Danilo Gentili, que ele é apresentador do SBT, né? E o Danilo Gentili tem uma história muito trágica, né? Ele perdeu o pai, depois ele perdeu, poucos meses depois ele perdeu uma irmã num acidente, uma irmã que já estava vivendo uma vida difícil. Aí ele conta que teve um apagão, que eles perderam todos os eletrodomésticos dentro de casa, que ele estava levando um amigo para o hospital e no meio do caminho ele foi assaltado, levaram o carro dele. Estava indo para o hospital justamente para dar assistência, levaram o carro. A mãe dele teve uma tragédia, perdeu um dedo num acidente. Isso tudo assim, num espaço pequeno de tempo. E aí ele fala assim que ele lembrou do versículo, né, de Tessalonicenses, que é o em tudo dai graças, né? Porque é muito interessante, mas sinceramente, eu não conhecia esse lado, não esperava ouvir isso dele, né? Mas assim, ele fala, né, em tudo dai graças, e ele diz assim, quando você tem Deus, você tem tudo, ele diz dessa forma, né? Embora você não tenha nada, né? Então, eu vivi tudo isso e não me senti infeliz. Eu senti a falta dessas coisas, assim, do meu pai, da minha irmã, né? Das coisas materiais que nós perdemos. Certamente isso me fez falta, mas não me fez infeliz, porque todas essas perdas não tiraram Deus do meu coração. Então, eu fico pensando assim, se uma pessoa do contexto de fora, né? Eu não sei a história dele, a relação dele com Cristo, nem nada, mas se alguém é capaz de dizer isso, irmãos, nós precisamos ouvir isso e entender isso para as nossas vidas. E o nosso aperfeiçoamento, nós vamos falar sobre isso, o nosso aperfeiçoamento como cristãos, ele nos leva a encontrarmos a plena alegria em Cristo, mesmo na falta de tudo. E a plena alegria, eu acredito que se expressa também numa vida emocional saudável, né? Mesmo diante das circunstâncias, né? Nós temos que buscar isso, não é que nós temos. E o apóstolo Paulo fala isso, irmã Kedma, né? Ele diz, não que eu tenha alcançado, né? Eu ainda estou alcançando isso. E isso serve para nós, irmãos, né? Nós mesmo estando em Jesus Cristo, nós temos os nossos dilemas ainda. Então nós não alcançamos, mas eu estou buscando isso, né? Então, bem colocada, bem levantada essa questão aí, irmã. Deus abençoe sua vida. E todos os irmãos, né? Do que é a nossa vida e que nós vamos entender na próxima aula as riquezas que nós precisamos ter e que vamos abrir o caminho para chegarmos a isso, inclusive, né? A estarmos emocionalmente bem, mesmo quando eu não tenho tantos motivos para isso, né? É uma luta
Eu estava vendo ali, irmãos, deu vários pontos ali, né, de riquezas, porque é um caminhar bem longo. Mas o último ponto daquilo lá é o prêmio, né, que está lá no versículo 14, né, nós vamos chegar lá, né, de Filipenses 3, né, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Então, esse é o momento da plenitude, né? Então, nós temos que correr para ele, né? O prêmio celestial. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe, agradeço os irmãos. Tá? Eu vou devolver a palavra ao pastor. Amém. Que aula rica, né? Graças a Deus. Deus abençoe.